Minha tia me fez de empregada por 10 anos em troca de moradia. Descobri que ela recebia uma pensão de R$ 5.000 do governo em meu nome e nunca me contou. Eu tinha 16 anos quando meus pais morreram. O som que eu mais me lembro do funeral não foi o choro ou a música triste. Foi o clique seco da bolsa da minha tia Marta se fechando. Um som final de negócios. Enquanto eu olhava para os 2 caixões de mogno, meu mundo inteiro tinha se reduzido a um zumbido baixo nos meus ouvidos. O cheiro dos lírios era sufocante, e o ar frio do velório parecia grudar na minha pele. Eu estava órfã. E a única pessoa que restava no mundo era ela, a irmã da minha mãe. Tia Marta me abraçou. Não foi um abraço quente. Foi um abraço de posse. O tecido áspero do seu vestido preto arranhou meu rosto. E agora, querida? Ela sussurrou com um tom que não era de tristeza, mas de administração. O que vai ser de mim? Meu cérebro de 16 anos gritava. Eu vou para um orfanato? Naquela noite, na casa dela, uma casa impecável, silenciosa e com cheiro de móveis encerados, ela me sentou na cozinha. A luz fluorescente fazia seu rosto parecer uma máscara de cera. Olha, ela disse, servindo um copo d'água para si mesma, não para mim. Você pode ficar aqui. Eu não vou deixar minha sobrinha na rua. Mas, as coisas vão ser diferentes. Um alívio tão forte me atingiu que meus joelhos quase cederam. Eu não iria para um abrigo. Graças a Deus, ela me salvou. Mas ela continuou, e seu dedo indicador batia ritmadamente na mesa de fórmica. Eu não sou sua mãe. Eu trabalho o dia todo. Se você vai morar sob o meu teto, você vai ter que merecer o seu lugar. Você vai ter que ajudar em casa. É o justo. Claro, tia. Qualquer coisa, eu disse, minha voz trêmula de gratidão. Qualquer coisa. Essa foi a palavra que selou meu destino pelos próximos 10 anos. Ajudar em casa começou de forma inocente. Lavar a louça depois do jantar. Arrumar minha própria cama, que era um colchão no antigo quarto de costura. Varrer a cozinha. Em 6 meses, ajudar significava que eu acordava às 5 horas da manhã para fazer o café dela, esfregar o rejunte do banheiro com uma escova de dentes antes de ir para a escola, e voltar correndo para casa para preparar o jantar dela. Eu tinha 17 anos e minhas mãos estavam perpetuamente vermelhas e rachadas por causa da água sanitária. Meus joelhos tinham calos de tanto ficar ajoelhada em pisos frios. Eu não posso reclamar, eu dizia a mim mesma, enquanto esfregava uma mancha de vinho que ela deixou no tapete da sala às 2 da manhã de um sábado. Estou morando de graça. Ela me salvou. Eu devo isso a ela. Se eu reclamar, ela me expulsa. Quando terminei o ensino médio, mencionei a palavra vestibular. Tia Marta soltou uma risada, um som seco como folhas mortas. Faculdade? Quem você acha que vai pagar por isso? E quem vai me ajudar aqui? Você acha que essa casa se limpa sozinha? Seja grata, menina. Você tem comida na mesa e um teto sobre a cabeça. Mais do que seus pais te deixaram. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. A vergonha me inundou. Ela está certa. Eu sou ingrata. Faculdade é um sonho de rico. Eu tenho que trabalhar. Então, aos 18 anos, minha rotina foi cimentada. Eu era a governanta não remunerada dela. E para piorar, arrumei um emprego de meio período como caixa de supermercado. Bom, disse Marta quando viu meu primeiro pagamento. Agora você pode contribuir. Luz, água, comida. Metade do seu salário parece justo, já que você usa tanta eletricidade com aquele seu notebook velho. Meu estômago afundou, mas eu assenti. É o justo, repeti para mim mesma. Metade do meu salário de caixa ia para ela. E eu ainda acordava às 5 horas para limpar a casa dela. Eu ia para o trabalho cheirando a desinfetante. Voltava e preparava o jantar dela. Lavava as roupas dela. Aos domingos, eu limpava o carro dela. Os anos passaram num borrão de exaustão. 20 anos. 23. 25. Meus privilégios eram mínimos. Eu não podia trazer amigos. Não quero estranhos na minha casa. Eu não podia namorar. Você vai trazer homens para debaixo do meu teto? Que tipo de garota eu criei? Eu não podia nem mesmo cozinhar o que eu gostava. Essa sua comida de pobre vai feder na minha cozinha. Eu tinha 26 anos. Minha vida era um corredor cinzento entre o meu emprego de recepcionista, consegui uma promoção do supermercado e a casa dela. Eu não tinha amigos. Não tinha economias. Minhas costas doíam cronicamente. Eu era um fantasma na minha própria vida.
uma serviçal de 26 anos presa em um acordo que fiz aos 16, em luto e aterrorizada. Eu estava pagando para ser escrava dela. A mudança veio há 3 dias. Tia Marta, que é obcecada por saúde, ironicamente teve uma crise de vesícula. Ela precisou de uma cirurgia de emergência. Nada grave, mas ela ficaria no hospital por 48 horas. Foi a primeira vez em 10 anos que respirei ar puro. A casa estava silenciosa, só minha. Na segunda noite, ela me ligou do hospital, não para saber se eu estava bem, para reclamar. A comida aqui é um lixo, e eles perderam meus papéis da internação. Você vai ter que achar minha carteirinha do plano de saúde. Está na minha escrivaninha, na gaveta de baixo, a que fica trancada. A chave está debaixo do abajur. Pegue só o papel do plano. Não quero você fuçando nas minhas coisas. Claro, pensei. Até doente, ela dá ordens. Meu coração batia um pouco mais rápido. A gaveta trancada. Em 10 anos, eu nunca tinha tido permissão para abri-la. Encontrei a chave. O clique da fechadura parecia ensurdecedor no silêncio da casa. A gaveta deslizou. O cheiro de mofo e perfume barato invadiu minhas narinas. Estava cheia de papéis velhos, extratos bancários antigos, garantias de eletrodomésticos. E debaixo de tudo, um envelope pardo grosso. Não era o plano de saúde. Tinha o logotipo do governo federal, do INSS. INSS, meu cérebro processou lentamente. Ela é autônoma, ela sempre se gabou de não dever nada ao governo. Por quê? Eu puxei o envelope, e o mundo parou. Meu corpo inteiro ficou gelado. Senti o sangue fugir do meu rosto, deixando minha pele formigando. O ar parecia ter sido sugado do quarto. Não era um envelope, era uma pasta, e o documento de cima não estava no nome dela. Estava no meu tipo de benefício, pensão por morte dependente. Beneficiário, meu nome completo. Representante legal, tutor, Marta, sobrenome dela? Eu não conseguia respirar. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o papel. Eu li o resto. Data de início do benefício, 10 anos atrás. O mês em que meus pais morreram. E então, eu vi o valor. Valor mensal do benefício, R$ 5.120. R$ 5.000. Minha visão escureceu. Tive que me sentar no chão. A bile subiu pela minha garganta. Um zumbido ensurdecedor preencheu minha cabeça. Eu fiz as contas, minha mente tropeçando nos números. R$ 5.000 por mês, vezes 12 meses, R$ 60.000 por ano. Vezes 10 anos. R$ 600.000. Ela não tinha me salvado do orfanato. Eu era um bilhete de loteria, um cheque mensal. Eu não estava morando de graça. Eu estava pagando a ela R$ 5.000 por mês para ser sua empregada. E como um insulto final, ela ainda pegava R$ 700 do meu salário de recepcionista todos os meses como contribuição. A gratidão que eu senti por uma década se transformou em algo ácido e violento no meu estômago. O cansaço crônico desapareceu, substituído por uma adrenalina pura e gélida. Ela roubou minha vida. Ela roubou minha faculdade. Ela roubou minha juventude. Ela roubou a herança dos meus pais. Eu folheei o resto da pasta. Extratos de uma conta bancária que eu nem sabia que existia, aberta em meu nome, mas controlada por ela. O saldo atual, R$ 840. Ela drenava o dinheiro assim que caía. Eu não chorei. Eu parei de tremer. Eu me levantei. Peguei a pasta inteira. Fui ao meu quarto, o quartinho dos fundos, o quarto da empregada. Peguei minha mochila velha e joguei minhas poucas roupas dentro. Peguei meu notebook. Peguei a pasta com os R$ 600.000 de provas. Meu celular vibrou. Era ela. Achou? Eu atendi. Minha voz saiu de um lugar que eu não conhecia. Estava calma. Estava fria. Era a voz de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Achei mais do que isso, Marta. Eu desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Eu saí daquela casa, o único lar que conheci nos últimos 10 anos, sem olhar para trás. Peguei um táxi para o hospital. Eu caminhei pelos corredores brancos e assépticos, o cheiro de álcool e doença no ar. Eu não sentia nada. Eu era uma máquina focada em um único propósito. Parei na porta do quarto 204.
Ela estava lá de camisola, assistindo a uma novela, parecendo irritada. Demorou, hein? Ela resmungou sem olhar para mim. O que você trouxe? A enfermeira aqui é uma incompetente, eu pedi. Eu entrei e fechei a porta atrás de mim. O clique da porta foi alto. Ela finalmente olhou para mim, e o que ela viu deve tê-la assustado. O sorriso sarcástico dela vacilou. Eu não disse uma palavra. Caminhei até a cama dela. Com um movimento calmo, abri minha mochila e joguei a pasta do INSS com todos os extratos em cima do colo dela. O som dos papéis batendo no lençol fino foi a única coisa no quarto. Ela olhou para baixo. Ela viu o logotipo do governo. Ela viu os extratos. O sangue sumiu do rosto dela. Tia Marta, a mulher de cera, ficou pálida como um fantasma. Eu me inclinei sobre ela. Minha voz era baixa, mas cortava o ar como vidro quebrado. 10 anos, tia. 10 anos você me fez de idiota. Eu quero saber exatamente para onde foi cada centavo dos 600 mil reais que você roubou de mim. O silêncio no quarto 204 era mais ruidoso do que qualquer grito. O único som era o bip acelerado do monitor cardíaco de Marta, uma trilha sonora frenética para o seu pânico. Bip, 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 bip. Eu observei o sangue sumir do rosto dela, deixando para trás uma máscara de cera amarelada. Seus olhos, que por uma década só me olharam com desdém ou ordens, agora estavam arregalados de puro terror. Suas mãos tremiam, e ela tentou empurrar os papéis para longe, como se fossem radioativos. Onde você achou isso? Ela gaguejou, a voz rouca. Não, o que é isso? Não é mentira. Mas, onde você achou? Essa é a sua única pergunta. Minha voz saiu fria como aço. Eu podia sentir a adrenalina cantando nas minhas veias, uma energia gélida que me deixava perigosamente calma. Meu corpo todo formigava, mas minhas mãos, que tremeram ao descobrir os papéis, agora estavam firmes ao lado do meu corpo. Eu fiz uma pergunta. 600 mil reais. Onde está o dinheiro, Marta? Eu não sei do que você está falando. Ela tentou. Foi patético. Eu ri. Um som seco e sem humor que fez até o monitor cardíaco pular. Você não sabe? Deixa eu refrescar sua memória. Pensão por morte. 5.120 reais. Todo dia 5, pelos últimos 10 anos. 120 depósitos. Depositados em uma conta no meu nome, que você abriu como minha tutora. E que você esvaziou todo mês. Eu cuidei de você. Ela gritou, e o primeiro pingo de cor voltou ao seu rosto. Raiva. Seus pais morreram. Você era uma pirralha. Você ia para um orfanato. Eu te dei um teto. Eu te dei comida. Você acha que isso é de graça? De graça? Repeti. A palavra ecoou no quarto. Eu paguei 5 mil reais por mês por um colchão no quartinho de costura. Eu paguei 5 mil reais por mês para ser sua cozinheira, sua faxineira, sua motorista e seu saco de pancadas. Eu paguei esfregando o vômito do seu cachorro às 3 da manhã. Eu paguei limpando essa casa imaculada enquanto você saía para jantar com suas amigas. Eu paguei com minha juventude. Eu paguei com a minha chance de ir para a faculdade. E mesmo assim, 5 mil reais por mês não foram suficientes, foram? Você ainda pegava metade do meu salário de caixa. Você pegava 700 reais do meu suor, do meu trabalho de verdade, como contribuição. Eu me inclinei mais. O cheiro de álcool hospitalar e do perfume barato dela me enjoou. Você não me salvou, Marta. Você me comprou. Eu fui o melhor investimento da sua vida. Você é uma parasita. Bip, bip, bip. O monitor estava quase gritando. Foi quando ela começou a chorar. Não eram as lágrimas silenciosas de luto que eu derramei pelos meus pais. Eram soluços altos, feios, de autocomiseração. Lágrimas de quem foi pego. Eu não tinha o dinheiro. Ela soluçou, o rosto se contorcendo. A casa, a hipoteca. Seu tio me deixou cheia de dívidas. Eu ia perder tudo. O dinheiro apareceu, foi uma bênção. Foi Deus me ajudando. Ela não gastou em joias ou viagens, percebi com um estalo frio. Ela gastou em si mesma. Ela usou o dinheiro da morte dos meus pais para pagar a hipoteca da casa que ela me fez esfregar de joelhos. Você usou o dinheiro dos meus pais para pagar sua casa, eu disse, a constatação se solidificando em uma âncora de gelo no meu estômago. Você viveu confortavelmente no meu dinheiro enquanto me tratava como uma escrava. Eu ia te contar. Ela mentiu, os olhos se movendo freneticamente.
Quando você fizesse 21, depois 25, eu ia te dar, mas você é tão ingrata, tão difícil. Eu fiz tudo por você. Calha a boca, eu disse. Não foi um grito, foi uma ordem. E pela primeira vez na minha vida, ela obedeceu. O soluço dela parou, engasgado na garganta. Naquele exato momento, a porta se abriu. Uma enfermeira jovem entrou, olhando para o monitor e depois para nós. Está tudo bem aqui? Os batimentos da senhora Marta estão muito altos. Senhora, você precisa se acalmar. Eu me virei para a enfermeira, meu rosto calmo. Está tudo bem. Minha tia só recebeu uma notícia financeira inesperada. Nós já terminamos. Peguei a pasta da cama dela. Marta tentou agarrá-la, mas seus movimentos eram lentos por causa da cirurgia e dos sedativos. Não, meus papéis. O que você vai fazer? Eu vou fazer o que você devia ter feito há 10 anos, eu disse, colocando a pasta de volta na minha mochila e fechando o zíper. O som foi definitivo. Você não pode me deixar aqui. Ela entrou em pânico, tentando se sentar e gemendo de dor. Eu estou doente. Você vai me denunciar? Você vai me colocar na cadeia? Eu sou sua única família. Eu parei na porta. Eu olhei para aquela mulher patética, encolhida nos lençóis brancos, e pela primeira vez em 10 anos, eu não senti medo, nem gratidão, nem culpa. Eu não senti nada. Você parou de ser minha família no dia em que assinou aquele primeiro cheque de pensão, eu disse. Quanto à denúncia, eu ainda estou decidindo. Mas os 600 mil, Marta, ou melhor, o valor daquela casa que eu paguei. Isso eu vou receber de volta, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu saí do quarto. Eu não corri, eu caminhei. Passei pela enfermeira que me olhava com desconfiança. Atravessei o corredor, apertei o botão do elevador. O ar pareceu voltar aos meus pulmões pela primeira vez. O cheiro de desinfetante do hospital cheirava a liberdade. Quando as portas de vidro automáticas se abriram e o ar frio da noite bateu no meu rosto, eu cambaleei. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha dinheiro, exceto pelos R$ 400 na minha conta corrente. Eu tinha uma mochila com 3 mudas de roupa e um notebook velho. E eu tinha R$ 600 mil em provas. Eu não fui para um hotel. Fui para um caixa 24 horas, tirei o máximo que pude, R$ 300, e peguei um ônibus para o outro lado da cidade, para um albergue barato que eu vi uma vez em um panfleto. Naquela noite, em um beliche que cheirava a sabão e poeira, eu não dormi. Eu usei o Wi-Fi do albergue e meu celular. Ação 1. Tirei fotos de cada página da pasta e subi para 3 serviços de nuvem diferentes, com senhas que ela jamais adivinharia. Ação 2. Pesquisei, advogado previdenciário, apropriação indébita e fraude contra o INSS. Ação 3. Bloqueei o número dela. As 48 horas seguintes foram um borrão. Ela me ligou dezenas de vezes do telefone do hospital. Quando recebeu alta, as ligações vieram do celular dela. Depois, de números desconhecidos. Eu não atendi nenhuma. Na segunda-feira, eu gastei R$ 100 dos meus últimos R$ 300 em uma consulta com um advogado chamado Doutora Ferreira, um homem grisalho sem rodeios, cujo escritório ficava em cima de uma padaria. Eu contei a ele a história. Meus lábios estavam secos, minha voz tremia de exaustão, mas eu não chorei. Eu mostrei a ele os papéis. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, ajustando os óculos. Ele não olhava para mim, olhava para os extratos. Monólogo interno dele, provavelmente mais um caso de família nojento. O que ele disse, senhorita, o que sua tia fez não é apenas imoral. É um crime federal. Apropriação indébita de benefício previdenciário, estelionato e, como você era menor na época, é agravado. Isso é impressionante. Eu não quero que ela seja presa, eu menti. Ou talvez não fosse uma mentira total. Prisão é fácil. Eu quero que ela perca o que ela mais ama. Eu quero o meu dinheiro. Eu quero a casa. Doutora Ferreira sorriu pela primeira vez. A casa é o dinheiro. Ela usou o seu benefício para pagar o imóvel. Podemos provar isso com uma quebra de sigilo bancário. Vamos entrar com uma ação civil exigindo o reembolso total, corrigido, e uma liminar para arrestar o imóvel como garantia de pagamento. Basicamente, ela não vai poder vender a casa antes de te pagar. E foi o que fizemos. A vingança não foi um raio. Foi um processo lento, burocrático e caro. Mas eu estava determinada. Eu arrumei um segundo emprego, servindo mesas à noite, para pagar o advogado e meu quarto no albergue.
Eu comia macarrão instantâneo. Minhas mãos, que estavam começando a sarar, voltaram a ficar ásperas por carregar pratos quentes. Mas era uma exaustão diferente. Era uma exaustão minha. A notificação judicial encontrou Marta 2 semanas depois. O telefone que eu usava para o trabalho, um pré-pago barato, tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi. O grito que saiu do outro lado foi tão agudo que quase derrubei o telefone. Sua vadia ingrata, você congelou minha conta. Você colocou um bloqueio na minha casa. Eu vou te matar. Eu te criei. Eu vou dizer a todos o que você fez. Eu senti meu estômago gelar, mas respirei fundo. Disse a todos o que, Marta? Que você me roubou por 10 anos. Por favor, conte. Você vai economizar meu tempo. Você vai se arrepender disso. Eu vou te deserdar. A ironia era tão absurda que eu gargalhei. Me deserdar de quê, Marta? Das dívidas que você ia me deixar? Você não tem mais nada que eu queira. E eu desliguei. 6 meses se passaram. A ação civil correu. Ela tentou argumentar despesas de manutenção de menor. O juiz riu dela quando doutora Ferreira apresentou os R$ 700 mensais que ela tirava do meu salário de recepcionista além dos R$ 5.000 da pensão. O veredito foi esmagador. Marta foi condenada a me reembolsar em R$ 610.000, o valor principal, mais juros e correção monetária. O total passava de R$ 900.000. Ela não tinha o dinheiro. A casa imaculada com cheiro de cera, o santuário dela, foi a única opção. A casa foi a leilão. Eu não fui. Doutora Ferreira me ligou naquela tarde. Foi vendida. O valor da venda cobriu minha dívida, os honorários dele e ainda sobrou um pouco para ela. 2 semanas atrás, eu me mudei para o meu próprio lugar. É um kitnet, minúsculo, em um bairro barulhento, mas é meu. Ontem, eu paguei a taxa de inscrição para o vestibular. Eu vou fazer enfermagem. Hoje eu estava voltando do meu trabalho de recepcionista quando a vi. Marta, esperando na porta do meu prédio. Meu sangue gelou. Eu não a via desde o hospital. Ela parecia pequena, 10 anos mais velha. As roupas, antes impecáveis, estavam amassadas. Ela estava morando de favor com uma prima, eu soube. Você, ela começou, a voz fraca. Você está feliz agora? Você me tirou tudo. Eu parei a uma distância segura. O cheiro de mofo e perfume barato ainda estava lá. Eu não tirei nada de você, Marta. Eu só peguei de volta o que era meu. Você teve 10 anos vivendo com o dinheiro dos meus pais. Você teve uma casa que não era sua. Você teve uma empregada de graça. Parece que você teve muito. Eu sou sua família. Ela sussurrou e dessa vez as lágrimas pareciam reais. Lágrimas de perda. Eu balancei minha cabeça. Não, você foi a administradora do meu trauma. E você o administrou muito mal. Eu passei por ela. Abri a porta do meu prédio. Entrei no lobby e não olhei para trás. Ao fechar a porta do meu pequeno apartamento, o silêncio era total. Mas desta vez, não era um silêncio opressor. Era paz. Eu esquentei uma lasanha congelada no micro-ondas, sentei no meu sofá que comprei de segunda mão e pela primeira vez na minha vida adulta, eu comi uma refeição que era 100% minha, e tinha gosto de vitória.